Senhor presidente, senhores vereadores, é com satisfação que eu venho a esta tribuna dizer da importância que tem esse momento, ou este momento, para este poder, bem como para os nossos jovens da terra de Maringá. E na oportunidade, eu quero informar que, por motivo superior, o ilustre amigo César Nóbrega não pôde vir porque está em Cajazeiras, exatamente por ocasião do sepultamento do pai do deputado estadual Jeová Campos. Então César se deslocou a Cajazeiras e estamos aqui com a presença de Luizinho Cacau, do grupo de teatro Oficina de Souza, Carlinho Guedes, funcionário do Banco do Brasil aqui em nossa cidade, Laercinho Pombalense, ex-vereador de Aparecida, radicado em Aparecida, mas tem Pombal na sua lembrança sempre. E Enio, que é também jornalista lá em Souza. Portanto, nós temos aqui uma representação daquele município, do município de Aparecida, para exatamente tratar dessa e repassar informes para os demais, para os senhores vereadores, o que eu considero de grande importância. E após este momento, que o Poder Legislativo de Pombal possa se manifestar encaminhando um documento que seja um requerimento ou de qualquer forma, mas que o Poder Legislativo de Pombal também some forças para que o Centro Cultural BNB Souza permaneça ativo como vem durante 10 anos. Portanto, eu convido o Laercinho para vir a esta tribuna, repassar os informes e, na sequência, se for do interesse dos demais vereadores, nós pedimos que Luizinho Cacau e Carlinho Guedes, como Enio, possa realmente mostrar a sua vivência com o Centro Cultural. Digo, para finalizar minhas palavras, que Pombal foi prestigiada nesses últimos 10 anos pelo Centro Cultural BNB de forma significativa. Pombal teve essa parceria, mesmo não tendo por parte do município um investimento tão grandioso, mas podem ter certeza, meus caríssimos vereadores, que Pombal, em cada evento, Pombal tinha uma certa lotação e que ao longo desses 10 anos Pombal teve em torno de 5.000 pessoas prestigiadas com palestras, cursos, oficinas, shows musicais, shows teatrais e vários outros. Portanto, o Centro Cultural contribuiu para a formação de público aqui em nossa cidade. Diante das dificuldades atuais, é que essa parceria esfriou um pouco. Mas nós estamos aguardando que o centro permaneça, que volte ao seu curso natural das suas atividades, para que Pombal volte também a ter espetáculos de nível e de grandeza artística. Portanto, senhor presidente, era isso que eu tinha para dizer, e os demais vão tecer comentários sobre o andamento de toda essa campanha Fica CCBNB. Obrigado. Nós que agradecemos. Faculta a palavra a Laércio Filho, né? Senhor presidente do Poder Legislativo desta querida cidade de Pombal, vereador Ednir, autor dessa propositura, meus senhores e minhas senhoras, ouvintes da rádio que transmite esta sessão, muito boa tarde. E quero dizer da alegria, do prazer de participar mais uma vez de uma sessão nesta augusta casa, neste município que eu tenho um carinho muito grande, porque sou pombalense, nasci aqui em Pombal, vivi parte da minha infância muito andando aqui nas ruas de Pombal, e sou filho de um homem que duvido que alguém quisesse mais bem a Pombal do que o meu pai.
ele, de forma muito entusiasmada, ele dizia que Pombal não tinha defeito. E quando porventura aparecia algum defeito com Pombal, eu costumo sempre dizer isso a Júnior, a Luizinho, quando aparecia alguma crítica a Pombal, ele dizia, não, são as pessoas que foram de fora morar lá em Pombal, mas para ele o povo de Pombal não tinha defeito. Então me sinto inclusive emocionado sempre que venho a Pombal, porque é uma forma também de reviver muito das memórias do meu pai. E por esse motivo faço questão de permanecer sempre com as minhas raízes dessa cidade e tenho sempre o prazer de participar das atividades que o companheiro Luizinho, meu amigo, meu irmão, promove, que me convida sempre. Então quero saudar os artistas de Pombal. Quem era seu pai? Meu pai era Laércio também, Laércio Ferreira de Oliveira. Então quero saudar os artistas de Pombal, companheiro Zé Ronaldo, grande pombalense, que aonde quer que esteja leva o nome de Pombal nas artes. E essa terra que tem na sua história Leandro Gomes de Barros, Celso Furtado, que tem tantos e tantos outros nomes da cultura, da arte, da política, Belarmino de França, Luizinho Barbosa, não poderia se furtar de discutir neste momento o grande problema que enfrenta a cultura nacional, a cultura brasileira. O fechamento do Centro Cultural Banco do Nordeste, senhores, não é uma ação isolada. Não é apenas o fechamento de mais um centro cultural no Brasil ou a tentativa de censurar esse ou aquele projeto cultural. Não é não. É, na verdade, a continuidade de um projeto de desmanche da cultura nacional que vem sendo implementada no Brasil desde 2015, 2016, quando o então presidente Michel Temer anunciou naquela época o fim do Ministério da Cultura. Depois houve uma pressão e o Ministério foi recriado, porém sem nenhuma função. Durante o governo de Michel Temer, o Ministério da Cultura não teve mais nenhum papel. Depois, no governo do então presidente, do atual presidente, o que acontece? Ele acabou, literalmente, oficialmente, com o Ministério da Cultura. E não tem só acabado com o Ministério da Cultura, como tem acabado com todas as políticas públicas de incentivo à cultura. Então, o Centro Cultural do Banco do Nordeste faz parte desse projeto, faz parte dessa tentativa de acabar com os equipamentos culturais do país para deixar cada vez mais uma nação sem pensar, sem discutir, sem conhecer a sua cultura, consequentemente sem identidade. Esse, na verdade, é o grande projeto. E esse Centro Cultural ele tem nada mais, nada menos do que 12 anos de existência em Sousa. Apesar de instalado em Sousa, o Centro Cultural não é de Sousa, ele é do Sertão. E ele tem atividades em todos os municípios do Alto Sertão da Paraíba, parte do Rio Grande do Norte, inclusive também do Ceará. Para os senhores terem ideia, durante esse período, o Centro Cultural do Banco do Nordeste desenvolveu 6.831 atividades. 6.831 atividades. Muitas delas aqui em Pombal, como disse o companheiro Luizinho. O público que o Centro Cultural Banco do Nordeste proporcionou atividades culturais e educacionais, que é bom que se diga que toda atividade cultural tem um fundo também educacional, tem um fundo de formação. O público beneficiado foi de 645.331 pessoas durante esse período. O Centro Cultural possui uma das maiores e melhores bibliotecas da Paraíba, talvez do Nordeste. Essa biblioteca recebeu, durante esse período, um público de 1.039.782 pessoas. Lendo, discutindo, tendo acesso a livros que dificilmente se encontram em outras bibliotecas e principalmente nas bibliotecas públicas das nossas escolas. Então, durante todo esse período, passando, incluindo biblioteca, incluindo as demais atividades, o Centro Cultural teve um público de 2.100.348 pessoas. Foram pessoas que tiveram acesso a espetáculos teatrais que jamais viriam porque eram exclusividade do eixo Rio-São Paulo, quando muito Recife, João Pessoa.
Foram pessoas que tiveram acesso a artistas, a músicos, grupos musicais, que dificilmente viriam ao sertão. Foram pessoas que tiveram acesso a oficinas de formação que dificilmente teria. E eu digo aos senhores que eu sou prova disso, porque graças a uma oficina de cinema de animação, eu fiz um filme, e meu filme já circulou em 43 festivais, dos quais 5 festivais em Chicago, nos Estados Unidos. Um filme de animação feito em Aparecida, onde eu moro hoje, incluindo crianças. Minha filha, na época de 10 anos de idade, ajudou a produzir o filme. Então, não dá para dimensionar, eu diria aos senhores até que, no momento, é imensurável o valor que tem o Centro Cultural do Banco do Nordeste para o sertão da Paraíba. Além de ser um gerador de renda. Imagine os senhores quantas pessoas já ganharam dinheiro. Quando se fala em dinheiro, as pessoas se animam. Então, quantas pessoas já ganharam dinheiro com projetos no Centro Cultural do Banco do Nordeste, exibindo a sua produção cultural no Centro Cultural do Banco do Nordeste, incluindo aí também o transporte, incluindo a pousada, incluindo o restaurante, dos lugares aonde esses artistas vão se apresentar. Além de tudo isso, volto a repetir, não é somente a atividade que gera o entretenimento. O Centro Cultural tem um objetivo de gerar formação, formar cidadãos, cidadãos conscientes, cidadãos com direito crítico, inclusive de dizer aquilo que gosta e o que não gosta. Cidadãos com direito de, inclusive, ter acesso a informações que até algum tempo atrás era exclusividade da capital ou dos grandes centros. Então, por isso, a nossa defesa do Centro Cultural do Banco do Nordeste, por isso que a gente pede encarecidamente aos senhores parlamentares para engrossar essa luta, uma luta que, repito, não é só de Sousa, mas que todas as cidades da região estão também tomando iniciativas como essa, e Pombal não poderia ficar de fora pela história de luta, pela história de resistência, pela história cultural que essa cidade tem. Então, eu agradeço a oportunidade. Se permitido for, passo a palavra aos demais companheiros que têm como complementar essa minha fala. Muito obrigado, parabéns pela coragem de debater, de discutir, de defender a cultura, já que nós estamos no momento, repito, de ataque forte à produção cultural brasileira. A ideia é ir aos poucos minando, tirando os instrumentos, tirando a possibilidade de produzir, minando inclusive o ânimo, o estímulo, a vontade de fazer arte, para daqui a pouco termos uma sociedade totalmente ignorante, aonde somente a mídia, a grande mídia, vai ditar o que a gente pensa e o que a gente é. Muito obrigado. Com a palavra o Carlos Guedes, né? Máximo 10 minutos. Excelentíssimos senhores vereadores, minhas saudações, me sinto muito à vontade aqui, não é a primeira vez que compareço a essa casa, sempre fui muito bem recebido, sempre somos muito bem escutados aqui, agradecemos demais o espaço. Minhas saudações também àqueles que estão aqui no público assistindo essa audiência, os que estão acompanhando pela rádio, os que estão acompanhando pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, espero que possam escutar e se sentir provocados pelo que estamos aqui nesta tarde falando. Realmente nós ficamos surpresos, senhor presidente, senhores vereadores, quando soubemos da intenção, da pretensão do Banco do Nordeste de fechar as suas torneiras para o Centro Cultural. Possivelmente até encerrar suas atividades no Ceará e Paraíba, onde esse centro está presente. Porque não vimos nenhum motivo, nenhuma motivação, nenhuma justificativa econômica, financeira, que pudesse realmente fundamentar essa pretensão. Porque o Banco do Nordeste, ano passado, quando fechou o seu balanço de 2018,
2018 teve nada mais nada menos do que o terceiro melhor resultado da história do banco, desde que ele foi criado em 1952. Terceiro melhor, 725 milhões de lucro líquido, só perdendo para o resultado de 2014, que foi 747 milhões, só perdendo para o resultado de 2016, que foi 732 milhões de lucro líquido. Portanto, nós podemos dizer que o banco está muito bem, obrigado, está atingindo metas, está demonstrando resultado, está tendo lucro e não tinha nenhuma justificativa econômica, financeira, que pudesse apresentar para cortar as atividades do Centro Cultural. É um prejuízo que está sendo imposto à população, está sendo imposto ao Nordeste, e nós não conseguimos compreender. E esse Centro Cultural, Banco do Nordeste, não é o único que é mantido pelos bancos públicos aqui no país, pelas instituições financeiras. Aliás, todas as grandes instituições financeiras do nosso país, principalmente os bancos públicos, possuem seus centros culturais. Só que ele é de uma peculiaridade, uma particularidade muito grande. Que particularidade é essa? Nós temos, por exemplo, no banco onde eu trabalho, o Banco do Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil. Ele possui unidades, centros, em 4 cidades apenas: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. A Caixa Econômica Federal possui a Caixa Cultural. São 7 unidades, todas em capitais. Dessas 7 capitais, as 3 grandes metrópoles do Nordeste: Recife, Salvador e Fortaleza. E nós temos ainda também o Espaço Cultural do BASA, o Banco da Amazônia, também um banco público regional, assim como o Banco do Nordeste, com unidade única e exclusivamente em Belém do Pará, capital do estado do Pará. Aí veja a realidade do Banco do Nordeste: uma unidade estratégica lá em Fortaleza, outra aqui em Juazeiro, no Ceará, e mais uma unidade, honrosamente, aqui em Sousa. Dos centros culturais mantidos pelas grandes instituições financeiras desse país, é o único centro cultural que tem uma atuação interiorizada, interiorana, levando aos rincões do sertão uma atividade que normalmente os centros culturais deixam restritos à capital, aos grandes centros, às grandes metrópoles. Portanto, o Centro Cultural Banco do Nordeste é único nesse país. Ele é peculiar, ele tem uma visão diferente, uma visão realmente de interiorizar, de ramificar a sua atividade, de levar para populações que geralmente são excluídas dos grandes espetáculos, das grandes produções culturais. É importante demais que se diga isso, é importante demais que se reconheça essa diferença, esse diferencial que tem o Centro Cultural Banco do Nordeste, um diferencial do qual nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão de forma nenhuma. A Paraíba não pode abrir mão. Em Sousa nós temos a única unidade fora do Ceará do Centro Cultural. Quando foi criada aquela unidade, há 12 anos atrás, falou-se que iria se expandir mais para outras cidades. Infelizmente, não aconteceu essa expansão. Esperávamos que tivesse sido expandido, mas não foi. E agora, o pouco que a gente tem, estão querendo tirar. Aí, isso a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Como foi muito bem enfatizado pelos antecessores, o Centro Cultural não é uma exclusividade de Sousa. Já desenvolveu aqui, conforme o que Luizinho já me passou, mais de 50 espetáculos da nossa cidade, teatrais, musicais, todo tipo. Sousa Pombal foi muito bem contemplada pela atuação do Centro Cultural. Uma informação, parte de onde a iniciativa de fazer o que está tentando aí? Como? Parte de onde? De quem? Ah, sim, o Centro Cultural... Não, para acabar com o Centro Cultural. Do Banco do Nordeste. A direção do Banco do Nordeste. O Centro Cultural é diretamente vinculado à presidência do Banco do Nordeste. É a presidência do Banco do Nordeste que vai estabelecer as linhas de atuação e que pode, inclusive, decidir pelo encerramento das suas atividades. Está havendo uma pressão muito grande. Nós, brevemente, teremos uma audiência pública como essa na Assembleia Legislativa da Paraíba. Já aconteceu na Assembleia Legislativa do Ceará. Já tivemos uma grande audiência pública na Câmara de Vereadores de Sousa. Estamos tendo aqui na Câmara de Vereadores de Pombal e em outras cidades que recebem suas atividades do Centro Cultural Banco do Nordeste. E muita gente está pressionando e precisa pressionar realmente. O Banco do Nordeste precisa sentir essa pressão para que reveja seu posicionamento, para que converse, dialogue com os artistas, com a sociedade
e que não imponha para a nossa região esse enorme prejuízo, essa enorme falta, essa lacuna que vai ser deixada caso o Centro Cultural seja fechado. É importante que os vereadores de Pombal, eles se unam nessa luta. Nós esperamos isso de vocês, que provoquem, que questionem, um requerimento à presidência do Banco do Nordeste, explicações a respeito disso daí, inclusive reivindicando para que as atividades do Centro Cultural retornem a essa cidade. Anos e anos, 10 anos seguidos, tendo atividade. Nesses últimos 2 anos, infelizmente, elas cessaram. A sociedade, a população sente falta disso. E se o Centro Cultural de Souza fechar, aí é que não vem mais atividade nenhuma. Aí pode dizer adeus, pode esquecer. E nós esperamos que isso não aconteça, esperamos a solidariedade, o interesse dos senhores vereadores. Com certeza nós teremos e agradecemos, né? E não vamos deixar de jeito nenhum o Centro Cultural Banco do Nordeste morrer. É isso aí, obrigado, presidente, obrigado, vereadores. Estamos aí na luta. Para encerrar, eu convido o Luizinho Cacau, que seja um pouco breve, que há muitos trabalhos na Câmara, falar por último. Boa noite, senhores vereadores. É um prazer estar aqui. Eu sou Luiz Cacau, faço parte de uma associação cultural, o Grupo Teatro Oficina, um grupo que tem 30 anos de resistência aqui no sertão da Paraíba. A nossa estada hoje aqui é conclamar os senhores vereadores para a importância que tem esse equipamento. E ele não chega só na base dos artistas. Eles também estão nas escolas, com contações de histórias, com formação de professores, e isso é um diferencial muito grande para o Nordeste. E o Carlos citou muito bem algumas coisas, e um diferencial do Centro Cultural Banco do Nordeste é a oportunidade que ele dá aos nordestinos de terem projetos aprovados. O Centro Cultural tem o edital mais democrático do país de acesso à verba pública, porque no Centro Cultural, um poeta repentista, ele pode defender o seu projeto apenas de forma oral, se ele não souber ler e escrever. Então, isso é um avanço muito grande de oportunidades para o Nordeste. É um banco que é sustentado pelos nordestinos. E nós, nordestinos dessa pátria amada Brasil, não podemos nos calar nem nos render a esse desmonte. O vereador perguntava de quem foi e como aconteceu essa ideia de fechar. Essa é uma ideia que vem acontecendo já há cerca de 3 anos atrás, que essa mudança vem acontecendo. E nós nos mantemos vigilantes e debatendo e questionando por que um equipamento de um banco público que só aumenta seus rendimentos, gasta apenas R$1.200.000 em cada centro cultural, que esse R$1.200.000 é, de forma democrática, muito bem aplicado e não contempla só uma cidade. Ela traz desenvolvimento e geração de renda e o desenvolvimento de uma cadeia produtiva de hotel, como já foi dito, de produtores locais das cidades, de artistas que circulam e conhecimento. Nossas cidades do interior do sertão da Paraíba, nós temos uma nova oportunidade de nos mostrarmos quando os grupos vêm de fora e ver a importância que tem a nossa cultura. Pombal, por exemplo, a maior joia rara de Pombal é a arte e a cultura. É imensurável. Onde você anda nesse país inteiro, você escuta falar de Pombal pelos seus poetas, pela importância de Leandro Gomes de Barros. Então, nós não podemos deixar Pombal de fora dessa questão. Nós queremos mais dos vereadores, nós queremos que vocês convidem os deputados da base de vocês, que eles possam questionar também por que o fechamento desse centro cultural. Nós precisamos do apoio da bancada paraibana, a nível de Senado da República e a nível da Câmara Federal, para que essa é a oportunidade que nós temos. Nós devemos juntar forças, independente de classe, de religião. Nossa cor é a cor da cultura. Nossa bandeira é a defesa do Centro Cultural. Por isso estamos aqui, esperamos contar com todos vocês. A nossa luta ela é permanente, ela vai continuar. Todas as cidades por onde o Centro Cultural tem ação,
estão se mobilizando e Pombal não poderia ser diferente. Agradeço a receptividade de vocês, o aconchego e digo que as palavras daquele cidadão que estava ali fora é o descontentamento da maioria dos brasileiros hoje em dia. Não só ele está desempregado, mas todo dia a gente vê que o cordão aumenta mais. E por que agora um banco que tem tanto desenvolvimento financeiro diz que vai fechar as portas do seu centro cultural, que é o espelho das ações do centro cultural? Porque era muito fácil, só era o centro cultural dizer: nossa linha de desenvolvimento visual vai ser os nossos centros culturais. Imagine quantos artistas eles não teriam falando dos programas do centro cultural. Então não tem fundamento esse fechamento. Então nós contamos com vocês, agradecer a hospitalidade de Luizinho e mais uma vez dizer que estamos contando muito com a importância desse requerimento que vai sair aqui de Pombal. Muito obrigado e boa noite a todos. Nós